Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, o profeta Isaías convida o povo a buscar ao Senhor. O profeta, meus irmãos, ele convida o povo a se voltar-se, se arrepender-se, entregar a vida para Deus, porque o Senhor era benigno e é benigno em perdoar, é benigno, isso mesmo, para salvar, para restaurar, e as promessas de Deus são muito maiores, melhores do que as que nós mesmos possamos imaginar. Pois então, aqui no livro de Isaías 55, o povo é convidado a procurar salvação. A mesma coisa é hoje. Hoje também, meus irmãos, a palavra de Deus é a mesma, isso mesmo, e convida o povo a procurar a salvação e se voltar-se para Deus. Todo aquele que busca o Senhor o vai encontrar. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 6. Buscai ao Senhor, olhe bem, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso mesmo. É uma oportunidade que eu e você estamos tendo. Todos estamos tendo em buscar ao Senhor. Isso mesmo. Invocar ao Senhor. Que Ele está perto, Ele está, meus irmãos, para nos atender, para nos ajudar, para nos receber, para perdoar os nossos pecados, para trazer vida, paz, salvação e mudança e transformação. E a ordem de Deus ao profeta era que ele convocasse o povo, para que o povo buscasse a salvação. Hoje, meus irmãos, com a vinda de Jesus Cristo, isso se torna-se, meus irmãos, mais claro ainda, em que, meus irmãos, é preciso que busquem, se voltem para Jesus, recebam Ele no coração, isso mesmo, para que haja salvação, mudança e transformação de vida. E ele disse, olhe bem, no versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha que palavra forte, isso mesmo. Primeiro, meus irmãos, a ordem é buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, invocar a Ele enquanto está perto. Não importa a situação que alguém se encontre, isso mesmo. Não importa, meus irmãos, a condição de pecado, isso mesmo, a situação que alguém possa se encontrar-se. Mas, meus irmãos, se esta pessoa buscar ao Senhor, enquanto há tempo, invocar ao Senhor, isso mesmo, deixar, meus irmãos, o caminho errado, isso mesmo, e como ele mesmo disse, deixe o ímpio o seu caminho, isso mesmo, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aquele que busca ao Senhor, aquele que invoca ao Senhor, enquanto se pode achar, deixa o pecado, abandona, meus irmãos, o caminho que não agrada a Deus, entrega a sua vida a Jesus Cristo, Ele perdoa, Ele transforma, Ele traz vida, Ele traz salvação. Nunca é tarde, isso mesmo, para que Deus possa trazer vida e recomeçar a sua vida. Nunca. Quando nós, meus irmãos, tomamos uma atitude de fé, buscamos ao Senhor, Ele é benigno para nos perdoar,
Ele é benigno, meus irmãos, para endireitar os nossos caminhos, para trazer vida e salvação. Nós devemos, meus irmãos, amadurecer o nosso entendimento e compreender, meus irmãos, que o que precisa para, meus irmãos, os nossos caminhos serem endireitados é isto: é a gente se colocar-se diante do Senhor, isso mesmo, buscar a Ele de todo o nosso coração e saber que Ele, meus irmãos, é benigno, que Ele, meus irmãos, é galardoador, Ele, meus irmãos, é perdoador. É tanto que Ele disse: deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E aqui, meus irmãos, inclui a todo tipo, meus irmãos, de pecado, isso mesmo, de desvio de conduta, isso mesmo. Todos nós, como está escrito em Romanos 3, 7, a Bíblia diz, meus irmãos, que todos, meus irmãos, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se toda a humanidade, meus irmãos, está na condição de pecadora, isso mesmo, é preciso que todos, meus irmãos, se voltem para o Senhor Jesus, se arrependa dos pecados, busque a Ele, se converta, e Ele perdoará os nossos pecados, irá trazer vida e transformação para todos os nossos caminhos. Quando Jesus destinou, isso mesmo, os seus discípulos para pregar o Evangelho, Ele diz: ide e pregai o Evangelho, isso mesmo, pregai o Evangelho a toda criatura, o arrependimento de pecados. Porque, meus irmãos, a mudança está quando nós compreendemos a nossa condição de pecador, entendemos que precisamos de transformação na nossa vida e lutamos para que isso aconteça na nossa vida e nos nossos caminhos. E nós entregamos, lutamos, e o Senhor entra, isso mesmo, nos ajuda, nos fortalece por meio do Espírito Santo. Ele perdoa os nossos pecados, traz vida e salvação. Olha o que ele disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isso é bem interessante. Por quê? Porque, meus irmãos, o pensamento do homem, isso mesmo, o pensamento de quem está em uma vida, meus irmãos, errada, isso mesmo, na criminalidade, no pecado, isso mesmo, em todo tipo de prática que não agrada a Deus, o pensamento, meus irmãos, da pessoa é que aquilo é bom, aquilo é agradável, aquilo vai trazer alegria e satisfação para a sua vida. Aquilo é o pensamento dela. Por isso, meus irmãos, que a transformação começa na nossa mente. É preciso, como está escrito em Romanos, no livro de Romanos 7, que é preciso que nós venhamos se deixar, meus irmãos, ser transformado, isso mesmo, Romanos 7, Romanos 8, ser transformado pela renovação do nosso entendimento, isso mesmo. É preciso que venhamos ser transformados, não nos conformar. Olhe bem, nós não podemos nos conformar, meus irmãos, isso mesmo, de qualquer forma. Não podemos nos conformar com os padrões do mundo. Não podemos nos conformar, meus irmãos, com a vida em pecados, isso mesmo. Com uma vida, meus irmãos, distante da presença de Deus. Não podemos. Porque os pensamentos de Deus, olhe bem, por mais que alguém tenha bons pensamentos, os pensamentos de Deus são bons, como ele disse aqui, porque os meus pensamentos não são os vossos. Os pensamentos de Deus, meus irmãos, não é os meus pensamentos. Por mais, meus irmãos, que eu prego o Evangelho, por mais, meus irmãos, que a gente se separe, eu e todos meus irmãos, seja cristão, meus irmãos, os pensamentos de Deus são muito melhores do que os meus, do que os seus. A vontade de Deus é muito melhor, isso, do que a nossa. E ele disse, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O pensamento de Deus é melhor do que os meus, os seus. O caminho de Deus para a minha vida, para a sua, é muito melhor do que, meus irmãos, o caminho que qualquer pessoa possa traçar para a sua vida. Alguém diz, eu traço os meus caminhos, eu traço a minha vida.
achando, meus irmãos, que aí será o sucesso, a alegria. De forma nenhuma. O caminho e os pensamentos de sucesso para a vida de uma pessoa não é o que ele traça, o que ele pensa, mas sim, meus irmãos, a vida que Deus tem para nós mesmos, os caminhos que Deus traça para mim e para você. E muitas vezes os caminhos que Deus traça para mim é diferente do que eu imagino, isso mesmo, do que eu penso para a minha vontade. Os pensamentos de Deus são melhores. Se você perguntar para mim se os meus pensamentos, meus irmãos, eram bons que eu tinha no passado, por mais que no momento eu achava que era bom, se comparar com a minha realidade hoje, é totalmente contra isso mesmo, a vida que Deus tem traçado para mim hoje. E ainda hoje, meus irmãos, muitos pensamentos hoje, meus irmãos, não se compara com os pensamentos, com os caminhos, com os projetos de Deus para a minha vida e para a sua. Isso mesmo. Pois você não deve estar ansioso, preocupado. Você deve, meus irmãos, colocar a sua vida no Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Buscar a Ele, olhe bem, buscar enquanto se pode, invocar enquanto se pode, como ele mesmo disse aqui, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isso nos cabe, isso mesmo. Deixar, meus irmãos, aquilo que não agrada a Deus, se arrepender-se dos nossos pecados, buscar uma vida agradável a Deus, e agora deixar que Ele vai conduzir e traçar os nossos caminhos, e vai fazer com que, meus irmãos, os pensamentos, a vontade de Deus seja concretizada na minha vida e na sua, como está escrito na própria oração que Jesus ensinou, sobre o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Isso que tem que ser. A vontade de Deus é quem tem que prevalecer na minha vida e quem tem que prevalecer na sua vida. Amém? Pois então entregue, deixe o Senhor conduzir a sua vida, a sua casa e todos os seus caminhos. Glória a Deus. E ele disse: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aquele que se volta-se para Deus, o Senhor perdoa, o Senhor cura, sara, transforma. Nunca é tarde. Isso mesmo. O Senhor, meus irmãos, é misericordioso, é galardoador. Isso mesmo. E hoje, meus irmãos, nós temos a graça por meio de Jesus Cristo, o amor incondicional que nos limpa e nos purifica dos nossos pecados. E ele disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, olhe bem, os céus são mais altos do que a terra. Quer dizer, nós estamos aonde? Nós estamos na terra. Deus está onde? Deus está nos céus. Quer dizer, se os céus são mais altos do que a terra, já mostra, meus irmãos, que a vontade de Deus é muito melhor, meus irmãos, isso mesmo, do que a minha e a sua. Isso mesmo. A nossa visão, ela se baseia apenas aqui, nas coisas terrenas. A visão e o pensamento de Deus é muito mais além do que nós possamos imaginar. A ponto dele dizer: olhe bem, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui, meus irmãos, já acaba, olhe bem, aqui já acaba, meus irmãos, qualquer, isso mesmo, pretensão humana, por mais que imagine que seja boa. Aqui acaba, meus irmãos, qualquer pretensão humana, de qualquer pessoa, isso mesmo, que queira comparar os seus pensamentos, os seus caminhos com a vontade de Deus. Por quê, meus irmãos? Da forma que os céus é mais altos do que a terra, assim é os pensamentos de Deus, a meu respeito e aos seus.
Assim, meus irmãos, é os caminhos de Deus. Isso mesmo. E que nesta noite, neste momento, em qualquer horário que você estiver nos ouvindo, que você estiver me ouvindo, que você permita que a vontade de Deus, os caminhos de Deus para a sua vida, os pensamentos dele para você, se realize. Entregue a sua vida e diga: Senhor, que assim seja a tua vontade na minha vida. E deixe que ele conduza, deixe que ele transforme a sua vida, deixe que ele transforme, te lapide, cuide, te purifique, faça você como um vaso nas mãos do oleiro. E ele é o oleiro que nos muda, nos transforma e nos faz um vaso conforme bem lhe parecer. Tudo para a glória dele. Tudo para a glória dele. A glória é dele. A honra é dele. E tudo na minha vida e na sua tem que ser para a honra e glória dele. Que nós somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo. Pois então entregue a sua vida. Deixe que ele conduza a sua vida e todos os seus caminhos. Amém? Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a eu enviei. Que coisa maravilhosa, aleluia, isso mesmo. Da mesma forma que a chuva desce dos céus e não volta vazia, assim é a palavra de Deus, isso mesmo. Se você deixar que essa palavra entre no seu coração, ela não volta vazia, ela deixa o fruto aí, ela faz com que venha germinar na sua vida, isso mesmo. E o que é sedento, o que precisa de frutificação, que precisa da graça, da bênção de Deus, agora vai frutificar. Uma terra sem chuva, ela não frutifica, isso mesmo, não frutifica. Mas quando há chuva, aí, meus irmãos, há crescimento, há frutos. Da mesma forma que a chuva e a neve desce e não volta vazia, por mais que o ambiente esteja seco, olhe bem, por mais que o ambiente esteja seco, o lugar seco, árido, isso mesmo, se cair a chuva, por mais pouca que seja a chuva, não fica o ambiente do mesmo jeito, não fica, isso mesmo, não fica, de forma nenhuma. Assim, meus irmãos, é a palavra de Deus quando ela entra dentro de mim, dentro de você. Ela não volta vazia. Ela deixa algo plantado, semeado dentro do coração. E que nesse momento possa haver, meus irmãos, isso mesmo, uma grande semente plantada no seu coração. E que esta palavra possa trazer frutos, vida, paz, mudança, milagres, transformação de vida para você. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Peço para você, ore por mim, para que possamos estar aqui, meus irmãos, aqui levando o Evangelho, a palavra de Deus, constantemente. Não é fácil, isso mesmo. Precisamos das orações, de todos, para que possamos, meus irmãos, cada dia mais estar firme, fortalecido na graça de Deus, trazendo e levando o Evangelho, meus irmãos, a toda criatura. Amém? Isso mesmo, combatendo o mundo, isso mesmo, o pecado e o reino das trevas. Isso mesmo, que não é fácil. Combater, meus irmãos, o mundo, o pecado e os principados e o reino das trevas não é fácil. É preciso muita oração, sacrifício, isso mesmo, intercessão, para que possamos continuar. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, por esta mãe, este pai, esta jovem, esta pessoa que nos ouve agora, Senhor. Oh, meu Deus, eu oro por esta pessoa, Senhor. Entra com providências, Paizinho. Traz vida, salvação, liberta de todo o cativeiro, de toda a opressão,
de toda tentação, Pai. Que o doente seja curado, seja livre. Oh, meu Pai, toca agora nesta vida. Entre, Senhor, com salvação, libertação, com mudança de vida. Meu Deus, toca agora, Senhor. Toca agora nesta vida, Senhor. Liberta. Liberta de todo o mal, Senhor. Oh, meu Deus, eu te peço agora em nome de Jesus Cristo. Limpa, purifica, traz vida, salvação, restauração. Oh, aleluia, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa seja livre, curada, liberta. Que ela possa agora, Senhor, receber a paz, a alegria. Que a dor vá embora, Senhor. A dor na coluna, a opressão, o cansaço, o nódulo, o cisto, a cegueira, o embaraço, isso mesmo. O problema nos rins, no fígado, o diabetes, o câncer, a paralisia, o desânimo, a falta de força. Meu Deus, toca agora, Senhor. Meu Deus, toca agora nesta vida, Senhor. Toca agora nesta casa, neste casamento. Meu Deus, liberta de toda opressão, cilada, tentação, todo o mal. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Entra, meu Deus, agora com providências. Oh, meu Pai, eu te peço agora, Senhor. Entra com poder, Senhor, libertando, trazendo vida, salvação. Oh, meu Pai, opera milagres agora nesta vida, Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, toca agora, meu Deus, libertando, trazendo vida, salvação. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Receba agora a paz, a alegria, a prosperidade, a bênção de Deus, a saúde, a paz sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, tá? Compartilhe, deixe o seu joinha, tá? E Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.